Em setembro de 2024, duas irmãs foram submetidas a terríveis violações físicas e psicológicas na cidade de Porto Esperidião, em Mato Grosso. Rayane e Richelle eram jovens cheias de planos, criadas em meio à magia do circo e que faziam uso de suas redes sociais para divulgar projetos, apresentar momentos em família e falar sobre a arte circense. Mas tudo isso foi interrompido por causa de uma foto que elas publicaram. Pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Faz um tempo já que a Iconografia da História se propôs, como um canal de segurança pública, historiografia e sociologia, a falar um pouco sobre o que está acontecendo nas organizações criminosas e também a falar sobre a questão dos sinais e símbolos que não podem ser usados em territórios dominados por essas organizações. Eu sei que às vezes é muito errado a gente falar que tem que parar de fazer um sinal ou um símbolo por conta de uma organização, mas e quando o Estado não faz as coisas e não arruma, né, desenrola, a gente precisa tomar cuidado e criar e construir uma sensação de segurança para que a gente possa andar nos lugares e ficar tranquilo e sossegados, né? E esse, infelizmente, é mais um caso que se encaixa nisso daí, nos sinais que são feitos e aí acabam sendo, pelo menos supostamente até o momento, a causa da perda da vida dessas duas meninas que eram cheias de vida, cheias de futuro, mas que acabaram perdendo aí a sua história, tendo o fim, né, da sua história produzida por pessoas de organizações criminosas, segundo a polícia até o momento. Edu, roda a vinheta. Galera, antes de começar a história, que tal começarmos 2025 com mais conforto e praticidade para o seu dia a dia? As roupas da Insider são perfeitas para te acompanhar em 2025, seja no trabalho, nas viagens ou simplesmente na academia. Com tecido tecnológico, elas não só desamassam no próprio corpo, mas também têm regulação térmica e ação anti-odor. Isso significa que você pode, galera, usar menos peças, ocupar menos espaço na mala e ainda assim estar sempre bem arrumadinha, ajeitadinha. Tá planejando viajar ou mudar de hábitos? As roupas da Insider são minimalistas e versáteis e perfeitas para diferentes ocasiões. No passeio casual, ao jantar especial com a tua mina. E para começar o ano investindo em conforto, a Insider liberou pra gente que é parceiro o cupom Iconografia, que te dá 12% de desconto em qualquer compra. É só acessar o link que está na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo aí, que o Edu colocou na tela. E seja qual for a sua meta para 2025, a Insider é a escolha correta, certa, sem dúvida alguma. Não perca tempo, vá no site, escolha seus panos, aplica o cupom Iconografia e comece o ano com muito conforto e muita tecnologia. Galera, vamos nessa então. Ó, em nossas pesquisas sobre vítimas de organizações, por conta de gestos que as pessoas fizeram, nós nos deparamos com a terrível história de duas irmãs que também estão entre essas vítimas. Esse caso que a gente vai contar para vocês aconteceu em setembro de 2024, mas a gente decidiu trazer ele aqui só agora para mostrar essa violência que já vem acontecendo há algum tempo e confirma a ideia de que temos defendido quanto a essas organizações criminosas estarem bagunçadas. É o seguinte, a gente já fez 2 vídeos aqui. Um deles chama Bagunça nas Organizações, vou deixar a thumb aí e o link e o card para vocês assistirem, pedir para o Edu colocar. E o outro a gente fez sobre os sinais que vocês não podem fazer, uma espécie de manual para ajudar, de utilidade pública, para dar uma força para vocês aí, para vocês se sentirem um pouco mais seguros. Assistam os 2 que vale muito a pena. Bom, galera, em 2024, agora em setembro, então, 2 irmãs tiveram suas vidas violentamente ceifadas por conta de uma foto que elas postaram em suas redes sociais. Isso, por conta de uma foto, segundo a polícia. O crime aconteceu na cidade de Porto Esperidião, que fica localizada a mais ou menos 360 km de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Ali naquele local, Rayane Alves Porto tinha 25 anos e era candidata a vereadora em Porto Esperidião. Ela trabalhava como maquiadora. A Richelle, irmã dela, a Richelle Alves Porto, tinha 28 anos e era influenciadora digital e estudava na faculdade de Direito. As duas cresceram em uma família de circo, a gente fala família circense. Essa família ela atuava desde 1992 como proprietária de um circo lá em Porto Esperidião. As duas irmãs ajudavam na administração desse local, mas que acabou fechando na época da pandemia. Muitos dos circos que a gente conheceu, eles fecharam nesse período simplesmente porque não tinha
público, tá? Quer dizer, não é que não tinha público, precisava deixar fechado, pois o público não poderia estar ali por conta daquele momento de difusão comunitária do vírus, que as pessoas precisavam ficar isoladas em casa. Rayane fazia postagens em suas redes sociais falando sobre o seu amor pelo circo e sobre os seus projetos políticos, já que era candidata a vereadora. A arte e a tradição circense unia as duas irmãs. Esse amor foi herdado do avô para o pai e do pai para as filhas. O avô paterno de Rayane Richelli era palhaço e o pai, Rogério Salas Porto, era um artista circense também. Em setembro de 2024, as duas irmãs tiraram várias fotos nas proximidades do rio Jauru. No dia 8 de setembro, elas postaram as fotos em suas redes sociais. Em algumas fotos, Rayane Richelli aparece fazendo aquele gesto muito usado dos fãs de rock e que significa "eu te amo" em línguas de sinais. O problema é que esse gesto foi apropriado pelo Comando de São Paulo e por organizações criminosas aliadas que usam esses sinais dentro de seus territórios. Quando esses sinais são usados em territórios do Ser Vermelho e seus simpatizantes, fazer esse sinal pode ser muito fatal. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Igor Rafael, o gesto que as irmãs fizeram em suas fotos foi interpretado como uma apologia à organização paulista. Isso teria sido o motivo do terrível crime que foi cometido contra elas. Galera, na madrugada do dia 14 de setembro de 2024, na saída de uma festa em um festival de pesca da cidade, as duas irmãs e o irmão das duas jovens e o namorado da Richelli foram sequestrados e levados para uma casa que serviu de cativeiro por algumas horas. As duas irmãs, primeiro, o que aconteceu? Elas tiveram celulares revistados pelos bandidos e depois os bandidos colocaram elas ali no cativeiro e começaram a dar, enfim, uma prensa nelas ali. Geralmente é isso que acontece. Ela acha que você pode ser um informante, alguma coisa desse tipo, ela pega seu celular e vasculha para ver se tem alguma coisa que possa dizer se você faz parte de outra organização. É uma paranoia mesmo, é uma neurose, pessoal. Por que eu falo isso daí para vocês? Porque esse é o modus operandi. E quem quer procurar algum problema no celular do outro sempre acha, tá? Bom, o namorado de Richelli conseguiu fugir do local e foi até a delegacia. Lá, ele informou que os 4 foram conduzidos pelos bandidos para uma casa localizada no bairro do Centro, lá em Porto Esperidião. Na casa, Rayane e Richelli foram submetidas a vários suplícios, várias maus tratos. Além disso, os bandidos ligaram para os familiares dela e pediram um resgate de 100 mil reais. Quando a polícia chegou ao cativeiro, encontrou a Rayane e a Richelli gravemente feridas. Os dedos e as orelhas delas, coitadas, foram cortados. Elas também apresentavam ferimentos de facada na região da nuca. Em outros cômodos da casa foram encontrados os dedos e cabelos de uma das irmãs. Já no último quarto, à direita, estavam os corpos de Rayane e Richelli e elas tiveram os cabelos arrancados também, segundo a polícia militar. De acordo com o delegado, os 3 foram submetidos a muitas sessões de maus tratos. Antes de conseguir fugir, o namorado de Richelli também passou por uma sessão de maus tratos física e psicológica. Na delegacia, o rapaz disse que conseguiu escapar do cativeiro após pular um muro e que os criminosos se apresentaram como membros de uma organização. Conforme as investigações, 9 pessoas participaram do crime. A polícia chegou a deter 10 suspeitos, mas uma menina menor de idade foi liberada depois que constatou que ela não tinha relação com o caso. Conforme o delegado, quando os criminosos chegaram na casa com as 4 vítimas ali, colocaram todos em um quarto e foram retirando um por um. Primeiro foi o irmão das meninas, depois a Rayane, depois a Richelli, e quando retiraram os 2 últimos, um deles, que era o namorado da menina, conseguiu escapar e chamar a polícia. Senão todos teriam sido dizimados. Depois do crime, 4 dos suspeitos pegaram um táxi e se hospedaram no hotel da cidade. Em seguida, fizeram compras em uma loja. De acordo com a polícia, os suspeitos são maiores de idade e foram autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado, e também por dupla execução, tentativa de execução, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes serão responsabilizados por atos infracionais equivalentes aos crimes e daqui a pouco eles já estão na rua. Conforme a investigação, pessoal, o crime teria sido encomendado por um detento da Penitenciária Central do Estado em Cuiabá. Inclusive, um dos bandidos transmitiu toda a ação através de videochamada para que os criminosos pudessem acompanhar a execução das 2 irmãs de dentro do presídio. Olha isso. Os caras filmaram para poder
o cara que estava preso acompanhar. A sessão de maus tratos foi comandada por esse detento, identificado como Velho e apontado como líder do Ser Vermelho em Mato Grosso. Era ele que determinava cada ação que os bandidos faziam sobre o corpo das meninas e dos outros jovens. Conforme o delegado, todos os envolvidos confessaram sua participação no crime e um dos acusados informou que as duas irmãs tinham sido decretadas pela organização que é comandada por esse preso velho. O crime chocou toda a cidade de Porto Esperidião. As duas irmãs eram muito queridas na cidade, conhecidas por conta do circo. E além disso, Richelle era influenciadora digital e tinha mais de 80 mil seguidores, que para uma cidade pequena ela é tipo uma celebridade. Todos os familiares e amigos das duas irmãs as descreveram como jovens maravilhosas e deixaram claro que as duas não tinham nenhum envolvimento com as organizações criminosas e que os gestos que elas fizeram nas fotos foi algo espontâneo, sem qualquer outro sentido. Segundo a Polícia Civil, as duas irmãs perderam a vida com os golpes de faca que foram dados. O criminoso que encomendou a morte da Rayane e da Richelle teria oferecido R$7 mil pela execução ao grupo que cometeu o crime. E eu nem acredito que os caras tenham feito só pelos R$7 mil, mas às vezes fizeram, né, para ficar bem com a hierarquia da organização. Segundo Cidade Alerta, o jornal, no dia 11 de setembro, a organização criminosa teria enviado uma mensagem de WhatsApp para informar os moradores da região sobre a proibição de alguns sinais e fotos e vídeos. O comunicado dizia que quem não seguisse as ordens sofreria na pele a infração. Segundo o Ministério Público do Mato Grosso, a morte das duas meninas foi encomendada pela organização, como a gente já falou, que submeteu ela ao Tribunal do Crime. Então a denúncia vai vir em cima disso mesmo. A execução do crime contou com a participação de pelo menos 8 adolescentes com idades de 14 a 17 anos. Durante a sessão de maus tratos, né, que as vítimas foram submetidas, o que a polícia disse é que os membros da organização sacaram que as meninas não tinham nem nada a ver com outra organização, porque elas não sabiam gírias, não conheciam nada disso, não tinham uma conduta que fizesse com que eles identificassem que as meninas faziam parte da organização. Por isso, eles tentaram o pagamento de um resgate. Ó, já que elas estão sequestradas aqui, vamos pedir um resgate por elas, senão a gente coloca fim na vida delas. De acordo com o Ministério Público, novamente, os criminosos conseguiram R$11 mil dessa forma, mas mesmo assim, eles executaram a coitada da Rayane e da Richelle. E essa, galera, é mais uma triste história envolvendo as organizações e essa bagunça que está. Você vê que boa parte das pessoas que cometeram esse crime eram menores. Antigamente, organizações, por exemplo, daqui de São Paulo, não batizavam menores e certas organizações de outros lugares eles tinham um pouco de resistência a batizar esses menores aí, incorporar esses menores. Agora, vocês estão vendo aí, pelo menos nessa reportagem que a gente apresentou, que não está sendo uma coisa tão incomum assim. No Rio de Janeiro já não era incomum também, mas esse crime entra nessa onda de delitos relacionados a pegar essas pessoas comuns por elas terem feito os pequenos sinais e símbolos, ceifar a vida dessas pessoas. É uma parada muito injusta o que aconteceu com essas duas meninas. Enfim, é pra gente revirar um pouco de estômago aí e novamente pensar qual é o objetivo disso, né? Para que esse tipo de coisa e o quanto isso tem acontecido de uma forma cada vez mais costumeira. Bom, é isso, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, a partir de R$2 vocês podem ajudar a gente no Apoia-se. E, se possível também, por uma lata de refrigerante, até menos, por mês, vocês conseguem nos ajudar virando membro do nosso canal. Nós temos conteúdos exclusivos toda sexta-feira para quem é do nosso canal. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.